Olá! Uma das etapas mais importantes da eleição está para começar. Logo teremos no rádio e na televisão o horário eleitoral gratuito. Mas antes disso e para que tudo corra bem, caberá aos cartórios eleitorais realizar uma reunião com as emissoras, partidos políticos e coligações. É neste encontro oficial que os juízes eleitorais farão o sorteio da transmissão de propaganda em bloco, a geração do plano de mídia com a distribuição das inserções e a definição das emissoras que serão as geradoras da propaganda eleitoral gratuita. Papel e caneta em mãos para anotar o passo a passo. Vamos lá? O período previsto em lei para a realização da reunião do plano de mídia é de 8 de julho a 12 de agosto. Para a Justiça Eleitoral, a ocasião mais indicada é a partir da segunda quinzena de julho, quando as coligações já estão definidas. O encontro deve ser realizado em todos os municípios, com pelo menos uma emissora de rádio ou televisão, com base no Código Eleitoral, na Lei 9.504 de 1997 e nas resoluções do TSE 23.370 e 23.341, ambas de 2011, e 23.378 de 2012. Pesquise quais são as emissoras existentes no município. Convoque-as através de ofícios, bem como os partidos políticos e coligações com candidatos ao pleito. Envie também um formulário de cadastramento, que deve ser devolvido na reunião. Assim, você organiza um cadastro de responsáveis pela entrega e recebimento das mídias referentes à propaganda eleitoral gratuita. E eles poderão enviar sugestões e dúvidas previamente, a serem esclarecidas pelo juiz eleitoral na reunião. Oriente que a presença de candidatos não é necessária. O local mais adequado para realizar a reunião é onde houver computador e internet com acesso à rede Tresc e ao sistema HE. Se isso não for possível, convoque somente os partidos para uma reunião prévia, onde se fará o sorteio da ordem de veiculação da propaganda em bloco e das sobras das inserções para a geração do plano de mídia. Depois, passe os dados para o sistema e entregue as cópias do plano de mídia aos participantes, que poderão avaliar os resultados e apresentar proposta alternativa em nova reunião, se for o caso. Certifique-se que você poderá contar com uma lista de presença, um computador ligado à rede do TRE de Santa Catarina e uma impressora, além de uma urna e os impressos com os nomes das emissoras, partidos políticos e coligações para uso no sorteio. Também será necessário fazer uma ata, que deve ser assinada por todos os participantes. Em nossa intranet, você encontra o modelo da ata da reunião de 2010. Quem presidirá a reunião é o juiz eleitoral. A participação do promotor eleitoral também é importante, além de um servidor da Justiça Eleitoral para auxiliar com a ata e com os sorteios. Os convidados são os partidos e coligações que se candidataram às eleições e as emissoras de rádio e televisão do município. A estrutura da reunião é simples: abertura, apresentação da pauta, cadastramento dos responsáveis, detalhamento das questões técnicas e legais e então a definição das emissoras geradoras e o sorteio da ordem de veiculação da propaganda eleitoral e a geração do plano de mídia. A reunião tem início com o importante cadastramento dos responsáveis pela entrega e recebimento dos mapas de mídia e fitas de propaganda. Somente as pessoas autorizadas pelas emissoras poderão recebê-los. E só quem poderá fazer a entrega são os nomes indicados pelos partidos políticos e coligações.
Em nenhuma hipótese, o material deve ser recebido ou entregue por pessoas não autorizadas. Em casos de substituição, o cartório eleitoral deve ser avisado com 24 horas de antecedência e essa listagem deve ficar disponível nos cartórios eleitorais para consulta. Eles também devem enviá-la aos interessados via e-mail. O cadastramento se dá com a entrega, no dia da reunião, do formulário enviado previamente junto com a convocação e agora devidamente preenchido. Para aquelas fichas que não forem entregues na data, o juiz eleitoral deverá estipular um prazo final fixo para entrega. O próximo passo é a definição do formato do material a ser entregue às emissoras. Ele deve ser discutido e acordado na reunião. Os partidos e coligações devem se adaptar à estrutura técnica das emissoras de rádio e televisão. O horário de entrega das propagandas em rede, das inserções e dos mapas de mídia está estabelecido em resolução. Pequenos ajustes poderão ser feitos para facilitar o trabalho de todos. Mas se não houver consenso, caberá ao juiz eleitoral aplicar os horários previstos na resolução do TSE 23.370 de 2011. A maneira como os partidos e coligações farão a entrega também deve ser estipulada na reunião. Informe que as propagandas em rede devem ser entregues somente na emissora geradora e que haverá inserções somente para cargos majoritários, neste caso de prefeitos. As inserções devem ser entregues pelos partidos e coligações em todas as emissoras do município. Se o partido não entregar as gravações da propaganda eleitoral, conforme definido na reunião, as emissoras deverão veicular a última gravação disponível. E no caso de o primeiro programa não ter sido entregue, as emissoras terão de transmitir a mensagem de que aquele horário está reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lembre-se de informar que, mesmo na falta do material, este horário não poderá conter a programação normal. A Justiça Eleitoral disponibiliza um sistema informatizado para a elaboração do plano de mídia com distribuição das inserções ao longo dos blocos de programação das emissoras. O Sistema Horário Eleitoral, ou Sistema HE, informa o tempo que cada partido e coligação terá de propaganda eleitoral gratuita, mas o seu uso é facultativo. Os participantes podem apresentar plano de mídia próprio para debate na reunião, desde que em acordo com as diretrizes legais e que haja consenso entre todos os partidos e coligações envolvidos no pleito. Para definir o plano de mídia, o juiz eleitoral fará o sorteio da ordem de veiculação da propaganda em bloco, ou seja, definirá as propagandas que irão ao ar no primeiro dia, já que os demais seguirão em ordem de rodízio. O sorteio é manual e entre todos os partidos políticos e coligações concorrentes por cargo. Neste momento, o juiz eleitoral deve solicitar a presença de 2 voluntários para fiscalizar a ação. Sorteia-se a ordem da veiculação da propaganda no primeiro dia para o cargo de prefeito e repete-se o procedimento para o cargo de vereador. Depois, se faz a distribuição das sobras de inserções informadas pelo sistema HE, que podem ser sorteadas ou destinadas àqueles que obtiveram menos tempo. Após os sorteios, anote os resultados em ata e repasse-os ao sistema. Assim, o plano de mídia com a distribuição das inserções ao longo da programação das emissoras pode ser gerado e apresentado aos participantes. Se houver consenso, promova a homologação no ato. Se houver divergência, explique aos partidos e coligações que eles poderão utilizar um plano de mídia alternativo a ser apresentado em nova reunião, mas que, conforme já dissemos, deve ser elaborado em conjunto, observando os critérios legais e já com agendamento de data de entrega. Se a adesão não for unânime ou o plano alternativo não obtiver sucesso, deve ser feita a homologação do plano de mídia oficial da Justiça Eleitoral. O sistema oficial busca distribuir os espaços das inserções proporcionalmente, observando além do tempo critérios legais e itens como audiência, ordem e visibilidade. Também será necessário definir as emissoras de rádio e televisão geradora dos programas em rede. Na reunião, você poderá identificar quais têm condições técnicas e abrangência para a atividade.
e estabelecer um acordo ou sortear quais emissoras vão gerar o conteúdo e em que período dos 45 dias totais de propaganda eleitoral gratuita. Pronto! Agora você já sabe como fazer uma reunião do plano de mídia. E lembre-se, é importante realizar uma reunião em cada município que possuir emissora de rádio ou televisão. Tudo o que for estipulado deve estar contido nas atas das reuniões, que, homologadas e assinadas, estarão disponíveis ao público nos cartórios eleitorais, confirmando o que foi celebrado entre os partidos políticos e coligações e emissoras de rádio e televisão com a Justiça Eleitoral. Além disso, quando o horário eleitoral gratuito estiver no ar, caberá ao juiz eleitoral apreciar eventuais pedidos de resposta, com base nas irregularidades observadas ou não em sua veiculação. Até mais!